A porta da concessionária se escancarou com um estrondo que ecoou como um tiro no silêncio da tarde lisboeta. João e Miguel, os gêmeos inseparáveis de 17 anos, tropeçaram para fora, as bochechas ardendo de humilhação, enquanto o vendedor os fuzilava com um olhar de nojo puro. Saiam daqui, seus aberrações. Não queremos gente como vocês sujando nosso piso, gritara ele momentos antes, e agora o mundo parecia desabar sobre eles como as ondas furiosas do Tejo batendo contra os cais. João apertou a mão de Miguel com força, os dedos entrelaçados como âncoras em uma tempestade, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto do irmão. Naquele instante, sob o sol impiedoso de Lisboa, eles juraram que aquela dor os uniria ainda mais, ou os destruiria de vez. João e Miguel nasceram sob o mesmo céu estrelado de Alfama, no coração antigo de Lisboa, onde as ruas de paralelepípedos sussurram segredos de fado e saudade. Filhos de Ricardo Almeida, o magnata das telecomunicações que construíram o império a partir de uma garagem em Belém, os gêmeos cresceram entre iates no estuário do Tejo e jantares em palácios renascentistas. Mas por trás da opulência, havia sombras. Ricardo, viúvo desde que a mãe deles sucumbira a um câncer implacável quando os meninos tinham 10 anos, mergulhara no trabalho, deixando os filhos à mercê de governantas frias e internatos elitistas. Os gêmeos, idênticos em traços, cabelos castanhos desgrenhados, olhos verdes como o mar da Cascais, sorrisos que desarmavam multidões, encontraram refúgio um no outro. Eram mais que irmãos, eram confidentes, guardiões de segredos que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. Aos 15 anos, numa noite chuvosa de outono, sob o cobertor de um quarto compartilhado no palacete da família em Lapa, João confessara primeiro. Miguel, eu gosto de rapazes. Não de uma forma de amigo. De verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas Miguel, com o coração acelerado, respondera, eu também, mano. E se for o mesmo para nós dois, talvez o destino nos tenha feito iguais por um motivo. Não era atração entre si, isso seria um tabu que nem a mente mais ousada ousaria cruzar, mas uma solidariedade profunda, uma cumplicidade que os tornava invencíveis contra o mundo. Eles sonhavam com amores reais, com mãos que os tocassem sem julgamento, mas Lisboa, apesar de sua fachada progressista, ainda abrigava bolsões de preconceito, especialmente entre os círculos abastados onde a família Almeida reinava. Naquele sábado fatídico, os gêmeos decidiram celebrar o aniversário de 18 anos iminente com algo prático, um carro. Não o Lamborghini reluzente que Ricardo poderia comprar com um estalar de dedos, mas algo simples, um Peugeot usado na concessionária de luxo em Chiado, onde aspirantes endinheirados exibiam seus brinquedos sobre rodas. Vamos mostrar que somos independentes, Miguel, dissera João, os olhos brilhando de empolgação enquanto desciam do elétrico 28 que rangia pelas colinas. Miguel rira, bagunçando o cabelo do irmão. Independentes. Com o cartão de crédito do pai no bolso. Mas tudo bem, pelo menos dirigiremos como homens de verdade. A concessionária era um templo de vidro e cromados, com o aroma de cor novo misturado ao café forte que os vendedores bebiam em xícaras de porcelana. Eles entraram de mãos dadas, um gesto inocente para eles, um escudo contra a multidão, admirando um conversível azul que reluzia sob as luzes LED. O vendedor, um homem de meia idade chamado António, com bigode grisalho e aliança de casamento apertada no dedo, aproximou-se com um sorriso falso. Boa tarde, rapazes. Procuram algo para impressionar as namoradas. João corou levemente, mas Miguel, sempre o mais ousado, rebateu, na verdade, procuramos algo para nós mesmos. Sem namoradas no horizonte. Riram juntos, mas o olhar de António endureceu ao notar as mãos entrelaçadas. Vocês são irmãos. Gêmeos, pelo visto. A pergunta veio carregada, e os gêmeos assentiram, desconfortáveis. Enquanto testavam o carro, sentados no banco da frente, João inclinou-se para sussurrar algo no ouvido de Miguel, uma piada sobre o cheiro de novo, e seus lábios roçaram acidentalmente a orelha do irmão. Foi o estupim. António explodira como um barril de pólvora. Meu Deus, saiam daqui. Isso é uma família respeitável, não um antro de depravação. Vocês, com essas maneiras, acham que podem vir aqui e sujar tudo com suas preferências doentias. As palavras cuspiu como veneno, e outros clientes viraram a cabeça, murmúrios espalhando-se como fumaça. Um casal idoso cochichou, que vergonha, e uma mulher tapou os olhos do filho pequeno. João sentiu o estômago revirar, o mundo girando em náusea. Miguel tentou argumentar, a voz trêmula, nós só viemos comprar um carro. Não fizemos nada errado. Mas António os empurrou para fora, a porta batendo atrás deles como um veredito final. Na rua, sob o sol que agora parecia queimar como julgamento, eles caminharam em silêncio até o elétrico, as lágrimas misturando-se ao suor. Porque isso sempre acontece, João. Somos normais, só queremos viver, murmurou Miguel,
encostando a cabeça no ombro do irmão enquanto o bonde chacoalhava de volta para Lapa. João, o mais reflexivo dos dois, apertou os dentes. Porque o mundo é cego, mano. Mas um dia, vamos mostrar a eles. Vamos ser mais fortes que isso. Em casa, trancados no quarto, eles se abraçaram, o choro abafado nos travesseiros de linho egípcio. Ricardo chegara tarde, como sempre, alheio ao furacão que devastara seus filhos. Ou assim pensavam eles. Na manhã seguinte, o sol nascente tingia as azulejos do palacete de tons rosados, prometendo um dia de trégua. João acordou com o som de malas sendo arrastadas no corredor, Ricardo, partindo para outra reunião em Porto. Mas algo estava errado, o pai não subira as escadas para o beijo de despedida habitual. Em vez disso, uma nota na mesa de café da manhã, escrita na caligrafia precisa de Ricardo: fica em casa hoje. Volto ao meio-dia. Temos assuntos a tratar. Os gêmeos trocaram olhares confusos, o coração ainda pesado da véspera. Ele sabe, perguntou Miguel, a voz um sussurro temeroso. João encolheu os ombros. Talvez. Mas se souber, e nos odiar? Eu não aguento. O dia arrastou-se em agonia. Eles se refugiaram no jardim interno, onde laranjeiras centenárias derramavam perfume doce, lendo livros de poesia de Fernando Pessoa para afogar a dor. Miguel, o sonhador, recitava versos sobre o mar e a solidão, enquanto João, o prático, planejava fugas impossíveis para Barcelona, onde diziam que a liberdade LGBTQ+ fluía como vinho tinto. Mas ao meio-dia em ponto, o ronco de um motor potente anunciou a chegada de Ricardo. Não no Mercedes habitual, mas em uma frota de SUVs pretos, escoltados por seguranças de terno impecável. Os gêmeos espiaram da janela, o pulso acelerado. Ricardo desceu, o rosto uma máscara de fúria controlada, e atrás dele, algemado como um criminoso de novela, veio António, o vendedor da concessionária. Pai, chamou João, correndo para o pátio de mármore. Miguel o seguiu, os olhos arregalados. Ricardo ergueu a mão, silenciando-os, e virou-se para o homem trêmulo. Você acha que pode humilhar meus filhos e sair impune? Em Lisboa, na minha Lisboa, ninguém toca no que é meu. António gaguejou desculpas, o suor escorrendo pela testa, mas Ricardo prosseguiu, a voz como aço forjado. Eu comprei a concessionária esta manhã. Todo o império dela. E você? Demitido. Mas não para por aí. Com um gesto, um dos seguranças entregou um envelope grosso. Dentro, documentos, uma ação judicial por discriminação, com testemunhas dos clientes que viram a cena, e uma doação milionária para a Associação ILGA Portugal, em nome dos gêmeos. Vocês não são aberrações, disse Ricardo, puxando os filhos para um abraço raro e apertado. Vocês são Almeidas. E eu errei, meninos. Errei por não ver o que vocês carregavam sozinhos. Sua mãe teria-me matado se soubesse. Lágrimas brotaram nos olhos de Ricardo, um homem que não chorava desde o funeral da esposa. Os gêmeos, atonitos, sentiram o peso da humilhação evaporar, substituído por uma onda de alívio e amor filial que nunca imaginaram possível. Mas o dia seguinte não era o fim, era o começo de uma reviravolta maior. Ricardo, impulsionado pela fúria protetora, anunciou publicamente o apoio à causa LGBTQ+, transformando o escândalo em manchete nas redes sociais portuguesas. Meu pai bilionário surpreendeu o país, tuitou Miguel naquela noite, o polegar hesitante sobre o botão de postar. João sorriu ao lado dele, no sofá de veludo da sala de estar. Surpreendeu a nós também, mano. Mas enquanto o mundo celebrava, sombras se formavam, invejosos no círculo social da família tramavam contra eles, e um amor inesperado começava a florescer para João, na forma de um ativista de olhos castanhos que lera a notícia no jornal. A notícia explodiu como fogos de artifício na festa de São João. Jornais de topo como o Público e o Expresso estampavam foto de Ricardo, o Tigre de Belém, ao lado dos filhos, com títulos como o bilionário contra o preconceito, uma família em chamas pela igualdade. Redes sociais fervilhavam, #Gêmeos Almeida e Lisboa orgulhosa trending em horas. Os gêmeos, agora celebridades relutantes, receberam convites para talk shows na RTP e mensagens de apoio de cantores como Marisa. Mas nem tudo era luz, comentários venenosos pipocavam, de trolls anónimos chamando-os de mimados pela mídia, aparentes distantes do interior, que ligavam para Ricardo questionando sua sanidade. Naquela semana, a família se reuniu para um jantar inédito no restaurante Bairro do Avilés, com vista para o Tejo cintilante. Ricardo, tentando compensar anos de ausência, perguntou sobre os sonhos dos filhos. Quero estudar arquitetura em Coimbra, pai. Construir pontes, literais e figuradas, disse João, o garfo pausando sobre o arroz de marisco. Miguel, mais extrovertido, sonhava com cinema, filmes que mostrem histórias como a nossa,
sem filtros cor-de-rosa. Ricardo assentiu, os olhos úmidos. Então façam isso. E saibam que estou com vocês. Sempre. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. O conselho da empresa, alarmado com o ruído midiático, exigia uma reunião de emergência. Eles acham que isso afeta as ações, resmungou Ricardo, desligando. Os gêmeos sentiram o estômago apertar, o preço da visibilidade era alto. Enquanto isso, João encontrou refúgio em um café literário em Bairro Alto, onde poetas recitavam versos sob luzes amareladas. Foi lá que conheceu Tomás, um estudante de direitos de 19 anos, com pele morena como as oliveiras do Alentejo e um sorriso que desvendava almas. Tomás era ativista da ILGA, e a doação de Ricardo o levara até João. Você é corajoso, sabes? A maioria se esconde, vocês enfrentaram um monstro de frente. Conversaram horas, sobre Saramago e os direitos que era em Portugal pós-2010, quando o casamento igualitário se tornou lei. Pela primeira vez, João sentiu borboletas no estômago não de medo, mas de possibilidade. Um toque acidental de mão sobre o livro de Pessoa, e o ar crepitou com tensão romântica, não carnal, mas emocional, como um fado sussurrado. Miguel, por sua vez, mergulhou em um curso de cinema na Lusófona, onde conheceu Sofia, uma cineasta lésbica de Setúbal com direitos coloridos e visão afiada. Sua história é ouro para um documentário, disse ela, durante uma projeção noturna. Mas o conflito veio rápido. Sofia, marcada por rejeições familiares, via nos gêmeos privilégio branco, e questionava se sua dor era autêntica. Vocês têm um pai bilionário, eu lutei nas ruas. Miguel, ferido, rebateu, privilégio não apaga a humilhação. Tente ser expulso de um lugar por quem você ama. A discussão escalou em lágrimas, mas plantou sementes de entendimento, e talvez de algo mais, uma amizade que beirava o afeto platônico. O primeiro grande revés veio 2 semanas depois, em uma gala beneficente no Casino Estoril. Os gêmeos, vestidos em smoking sob medida, deviam discursar sobre superação. Mas um primo distante, Henrique, um executivo invejoso que cobiçava o trono de Ricardo, espalhou rumores. Eles são inventores de drama por atenção. Gêmeos gays. Que clichê conveniente. O burburinho chegou aos ouvidos de um jornalista sensacionalista do Correio da Manhã, que publicou uma peça difamatória, escândalo fabricado, os filhos do bilionário jogam com o preconceito. A família foi assolada por ligações furiosas, e Ricardo, furioso, confrontou Henrique em uma reunião familiar tensa no solar de Sintra. Você traiu o sangue Almeida por inveja, rugiu Ricardo, batendo o punho na mesa de carvalho. Henrique, pálido, negou, mas os olhos o traíam. Os gêmeos, assistindo de um canto, sentiram a traição como uma faca. Ele nos odeia porque somos quem somos, sussurrou Miguel para João. Mas Ricardo, em um gesto de mestre, revelou o contra-ataque, gravações de áudio de Henrique em festas, fazendo piadas homofóbicas. Fora da empresa. E da família. Henrique saiu derrotado, e naquela noite, sob as estrelas de Sintra, os gêmeos abraçaram o pai, o laço fortalecido como as muralhas do castelo próximo. Contudo, o coração de João acelerava por Tomás. Eles se encontravam em passeios pelo aqueduto das Águas Livres, falando de futuro. Quero-te levar a Évora, mostrar as capelas ósseas, lembrete de que o medo é passageiro, disse Tomás, entrelaçando os dedos. João, vulnerável, confessou medos, e se o mundo nos quebrar de novo? Tomás o olhou nos olhos, então nos reconstruímos juntos. O primeiro beijo veio suave, sob a ponte romana, um selo de promessas não ditas, puro, cheio de emoção crua. Miguel e Sofia reconciliaram-se em um festival de cinema em Guimarães, onde projetaram um curta sobre os gêmeos. Desculpa pela cegueira, disse ela, oferecendo uma mão amiga. Vamos fazer arte que mude mentes. A amizade floresceu, mas Miguel sentiu uma pontada de inveja pela felicidade de João, não ciúme romântico, mas o medo de ficar para trás. O clímax se aproximava com a ameaça maior, um grupo extremista, os Guardiões da Tradição, inspirados pelo artigo difamatório, planejava protestar na frente do palacete. Ricardo, alertado por contatos na polícia, preparou defesas, mas os gêmeos insistiram em enfrentar. Não nos escondemos mais, declararam. Na noite chuvosa, com trovões e quando como tambores de guerra, a multidão gritava slogans arcaicos. Dentro, a família se unia, mas um infiltrado jogou uma pedra que quebrou uma janela, ferindo levemente Miguel no braço. O caos irrompeu, mas Tomás e Sofia, ao lado de ativistas, contra-manifestaram, transformando o protesto em um comício pela igualdade. A polícia interveio, e Ricardo, do alto da varanda, discursou com voz trovejante: esta é Portugal, terra de exploradores, não de covardes. Meus filhos são o futuro. A multidão se calou,
e aplausos esparsos cresceram. No hospital, enquanto Miguel era enfaixado, João segurava sua mão, e Ricardo prometeu: nunca mais sozinhos. A recuperação de Miguel foi rápida, mas a cicatriz no braço tornou-se um talismã, um lembrete tatuado na pele de que batalhas deixam marcas, mas também histórias. Os gêmeos, agora mais unidos que nunca, mergulharam em rotinas que misturavam normalidade e ativismo. João e Tomás tornaram-se inseparáveis, passeando pelas praias de Cascais ao pôr do sol, onde o Atlântico lambia as areias com promessas de eternidade. Você me faz acreditar em finais felizes, confessava João, a cabeça no ombro de Tomás, sentindo o ritmo constante do coração do amado. Não havia pressa para intimidades físicas, o amor deles crescia em camadas emocionais, como as cebolas douradas do Douro, revelando sabores profundos a cada descamação. Miguel, inspirado pela bravura da noite do protesto, colaborou com Sofia em um projeto ambicioso, um podcast chamado Vozes Escondidas, onde jovens LGBTQ+ de todo Portugal compartilhavam relatos. Gravar no estúdio improvisado do Palacete, com microfones de alta fidelidade e o Tejo ao fundo como trilha sonora natural, era catártico. Ouça isso, dizia Miguel a João, reproduzindo uma gravação de um rapaz de Faro que fugira de casa aos 16. Lágrimas fluíam, e nos silêncios, os irmãos se olhavam, gratos pela própria jornada. Ricardo, transformado pelo escândalo, reestruturou sua vida. Vendeu ações periféricas da empresa para financiar uma fundação, a Almeida pela Igualdade, que oferecia bolsas para estudantes e centros de apoio em cidades como Coimbra e Porto. Eu era cego pelo dinheiro, admitiu ele uma noite, durante um jantar simples de bacalhau à brás na cozinha. Sua mãe me diria para acordar. Ela amava vocês além de tudo. Os gêmeos, tocados, compartilharam memórias da mãe, como ela os levava a feiras de Belém, rindo de algodão doce derretido nos rostos sujos. Pela primeira vez, Ricardo chorou abertamente, e o abraço familiar selou uma ferida antiga. Mas o conflito não terminara. Henrique, o primo traidor, não aceitara a derrota. Do exílio em um apartamento modesto em Oeiras, ele orquestrava uma vingança sutil. Vazou documentos falsos sugerindo que a doação de Ricardo era lavagem de dinheiro, uma manobra para desviar a atenção do estilo de vida decadente dos filhos. A imprensa mordeu a isca, e um inquérito da autoridade tributária foi aberto. Ricardo enfrentou audiências exaustivas, o terno amarrotado pela primeira vez em décadas, enquanto os gêmeos lidavam com o backlash nas ruas, olhares enviesados em cafés, grafites homofóbicos no muro do Palacete. João, o mais sensível, afundou em dúvida. E se Tomás me deixar por causa disso? Ele merece paz, não escândalos. Tomás, firme como as falésias da costa da Caparica, rebateu durante uma caminhada noturna: eu te escolhi por inteiro, João. Escândalos inclusos. Somos uma equipe. Eles assistiram a um concerto de fado em Alfama, onde a voz rouca de uma fadista cantava de amores perdidos e encontrados, e ali, sob as lanternas tremuluzentes, João jurou lealdade eterna. Um anel simples de prata, gravado com sempre, trocado em segredo, simbolizava seu compromisso, não casamento, mas uma promessa de jornada compartilhada. Miguel encontrou sua própria âncora em uma reviravolta inesperada. Durante uma gravação do podcast, conheceu Lucas, um técnico de som de 18 anos, com sotaque madeirense suave e tatuagens de ondas no antebraço. Lucas, abertamente gay e sobrevivente de bullying escolar no Funchal, conectou-se instantaneamente com Miguel. Sua voz no microfone. É como se você falasse pela gente que não consegue, disse ele, ajustando os níveis de áudio. Conversas pós-gravação viraram noites inteiras em miradores de Lisboa, compartilhando sonhos de viajar pelas ilhas. Mas Sofia, percebendo a faísca, sentiu uma pontada de ciúme platônico. Sua amizade com Miguel era profunda, e a chegada de Lucas ameaçava o equilíbrio. Não me abandone pelo primeiro sorriso bonito, brincou ela, mas os olhos traíam insegurança. O ponto de ruptura veio com a revelação de Henrique. Ele chantageava um ex-funcionário da concessionária para testemunhar falsamente contra Ricardo. A traição atingiu o ápice em uma confrontação familiar em um café em Belém, perto das pastéis de nata que outrora simbolizavam a inocência. Henrique chegou arrogante, um envelope de provas, na mão. Você destruiu nossa família, Ricardo. Agora eu destruo a sua. Mas os gêmeos, escondidos atrás de uma coluna, gravaram tudo com o celular, uma lição aprendida do podcast. A polícia, alertada, prendeu Henrique no ato, e o inquérito desmoronou como castelos de areia na maré alta. Na calmaria pós-tempestade, a fundação de Ricardo floresceu. Os gêmeos tornaram-se embaixadores, viajando para o Algarve para inaugurar um centro de apoio, onde jovens como eles podiam encontrar refúgio. João e Tomás planejavam uma viagem à Espanha, enquanto Miguel e Lucas sonhavam com um festival de cinema em Madeira. Sofia, reconciliada, juntou-se ao grupo como diretora criativa, transformando dores em arte.
Mas uma surpresa final aguardava. Ricardo, em seu aniversário de 50 anos, revelou um testamento atualizado. Metade do império para vocês, meninos. Mas com uma condição: usem para mudar o mundo. Lágrimas e risos encheram o salão, e naquela noite, sob fogos sobre o Tejo, os gêmeos brindaram, não à riqueza, mas à família reescrita pelo amor. O outono lisboeta trouxe chuvas suaves que lavavam as ruas de Alfama, como se o céu chorasse as mágoas passadas para dar lugar a novos começos. João e Tomás, agora oficialmente namorados, exploravam os cantos escondidos da cidade, o Jardim Botânico de Lisboa, onde orquídeas exóticas sussurravam segredos tropicais, ou o Castelo de São Jorge, de onde avistavam o Tejo serpenteando como uma veia de prata. Aqui em cima, sinto que podemos conquistar o mundo, dizia João, o vento bagunçando seus cabelos enquanto Tomás traçava padrões invisíveis em sua palma. O amor deles era uma tapeçaria tecida com fios de vulnerabilidade, conversas madrugada adentro sobre medos de rejeição, sonhos de uma casa em Sintra com jardim para cães resgatados. Tomás, com sua formação em direitos, sonhava em advogar por leis mais inclusivas, e João, inspirado, esboçava projetos arquitetônicos de centros comunitários fachadas de vidro que simbolizavam transparência. Miguel e Lucas, por outro lado, cultivavam uma conexão mais leve, como o vinho verde do Minho, fresco, efervescente, cheio de promessas. Lucas, com seu talento para editar áudio, transformava as gravações do podcast em sinfonias emocionais, adicionando camadas de violas e oceanos. Você me faz querer voltar para Madeira, mas com você ao lado, confessava Lucas durante uma viagem de trem para o norte, onde as vinhas se estendiam como tapetes verdes. Miguel ria, mas no fundo, uma dúvida persistia: e se o amor fosse passageiro como as estações? Sofia, agora confidente inabalável, o aconselhava: deixe fluir, como o Douro. Forçar só entopa as curvas. Ricardo, livre das amarras corporativas após demitir aliados de Henrique, redescobriu paixões esquecidas. Inscreveu-se em aulas de fado na Casa da Guitarra, onde sua voz grave surpreendia até o professor. Cante para nós, pai, pediam os gêmeos em noites familiares, e Ricardo, hesitante no início, soltava versos de amores perdidos que ecoavam a saudade de sua esposa. A fundação prosperava, com eventos como o Fórum das Vozes, um seminário em Coimbra que reunia académicos, artistas e ativistas. Os gêmeos foram palestrantes, João falando de resiliência arquitetônica, construímos não com tijolos, mas com corações, e Miguel projetando clipes do podcast que arrancavam aplausos de pé. Mas o passado não se rende fácil. Uma carta anônima chegou ao palacete, endereçada aos gêmeos: vocês acham que ganharam? O preconceito é uma hidra, cortem uma cabeça, crescem duas. Assinada por Guardião Verdadeiro, a missiva listava endereços de Tomás e Lucas, com avisos velados. O medo rastejou de volta, como névoa do Tejo. João confrontou Ricardo: pai, isso não acaba. Eles nos caçam. Ricardo, com olhos de aço, contratou investigadores privados, mas insistiu: não vivam com medo. Vivam apesar dele. A tensão escalou quando Tomás recebeu uma ameaça no trabalho, um estágio em um escritório de advocacia progressista em baixa. Desista dos Almeidas ou perca tudo, lia-se no e-mail. Tomás, abalado, cancelou um jantar, e João, sentindo o abismo se abrir, correu para o apartamento alugado de Tomás em Moraria. Não me deixes fora disso, implorou João, as lágrimas caindo como chuva de novembro. Tomás, abraçando-o forte, revelou sua própria cicatriz: fui espancada aos 16 em uma marcha do orgulho. Aprendi que o amor é a melhor armadura. Eles passaram a noite planejando defesas, câmaras, aliados na polícia, e ao amanhecer, o beijo de reconciliação foi um juramento renovado, cheio de fogo quieto. Miguel enfrentou sua provação em uma viagem a Madeira com Lucas. O paraíso insular, com suas levadas verdejantes e o aroma de poncha, virou palco de confronto quando um grupo local, e quando os Guardiões, confrontou-os em uma praia de Porto Muniz. Volte para o continente com suas aberrações, gritou um pescador, a multidão murmurando. Lucas, congelado pelo trauma passado, recuou, mas Miguel, canalizando a fúria da concessionária, ergueu a voz: somos portugueses como vocês. O amor não tem sotaque nem ilha. A briga quase virou violência, mas turistas filmaram, e o vídeo viralizou, transformando vítimas em heróis. De volta a Lisboa, Sofia organizou uma exibição solidária do curta sobre os gêmeos, lutando o cinema São Jorge. Ricardo, vendo os filhos testados novamente, convocou uma reunião estratégica. Chega de reagir, vamos atacar. Com a Fundação, lançaram uma campanha nacional, Portugal Sem Sombras, com anúncios em TV e outdoors mostrando famílias diversas, incluindo fotos dos gêmeos com ele. Celebridades como Cristiano Ronaldo tuitaram apoio, e o governo, pressionado, anunciou reformas em leis antidiscriminação. Os Guardiões recuaram, expostos como fanáticos marginais.
No Natal, o palacete brilhou com luzes e ramos de azevinho. A família expandida, Tomás, Lucas, Sofia, reuniu-se para a consoada, trocando presentes simbólicos. João deu a Ricardo um retrato da mãe pintado por ele, Miguel gravou uma fado personalizada para todos. Sob o presépio, Ricardo ergueu a taça, pela família que escolhemos. Risos ecoaram, e fora, a neve rara de Lisboa caía, cobrindo o mundo em branco puro. Mas um segredo pairava. Sofia, em particular, confessou a Miguel um amor não correspondido por uma colega de trabalho, e pedia conselhos. Como você faz para ser tão aberto? Miguel, tocado, a encorajou. Comece pequeno, como um take de cinema. A amizade deles aprofundou, sendo uma rede de apoio inquebrantável. O ano novo despontou com o badalar dos sinos da Basílica da Estrela, e quando promessas de renovação sobre Lisboa adormecida. Os gêmeos, agora ícones relutantes da causa, equilibravam estudos e ativismo com a delicadeza de malabaristas em corda bamba. João matriculou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, onde seus projetos iniciais, edifícios modulares para abrigos LGBTQ+, ganhavam prémios de professores visionários. Tomás, ao seu lado, debatia em seminários sobre o impacto da Lei de Identidade de Gênero de 2018, os dois formando uma dupla dinâmica que inspirava colegas. Você é minha musa e meu crítico, brincava João, rabiscando esboços durante as pausas para café no Chiado. Miguel, imerso no curso de cinema, dirigiu seu primeiro curta-metragem, Espelhos Gêmeos, uma narrativa semi-autobiográfica sobre dois irmãos navegando preconceitos em uma Lisboa onírica. Lucas, como diretor de som, capturou as nuances, o sussurro do Tejo, o clangor dos elétricos, tornando o filme um hino sensorial. Sofia, na produção, injetava toques feministas, questionando narrativas masculinas. O premiere no Festival Indie Lisboa foi elétrico, aplausos choveram, e um crítico do Diário de Notícias chamou de um fado visual para a era que era. Mas o sucesso trouxe inveja. Um concorrente, um cineasta estabelecido de Porto, acusou Miguel de nepotismo bilionário e quando velhos fantasmas. Ricardo, agora presidente honorário da Fundação, viajava pelo país, inaugurando centros em Faro e Braga. Em uma visita a Évora, encontrou uma comunidade de trans rurais lutando por visibilidade, e convidou-os para um jantar em Lisboa. Vocês são a espinha dorsal dessa luta, disse ele, servindo vinhos do Alentejo. Os gêmeos, presentes, absorviam lições de resiliência, percebendo que sua história, por privilegiada, era apenas um fio na tapeçaria maior. O conflito ressurgiu com uma reviravolta pessoal para João. Durante uma feira de arquitetura em Mafra, ele reencontrou um antigo amigo de internato, Diogo, um rapaz de olhos azuis e charme despretensioso que, anos antes, flertara inocentemente com ele. Diogo, agora casado com uma mulher e pai de um bebê, aproximou-se com abraços efusivos. Você mudou tudo, João. Li sobre você e, bem, me fez questionar coisas. A conversa derivou para confissões. Diogo admitia a atração reprimida, um casamento infeliz forjado por expectativas familiares. João, leal a Tomás, sentiu o peso da empatia misturada à culpa. Eu te apoio, mas meu coração é dele, disse, mas Diogo insistiu em encontros, para conversar, plantando sementes de dúvida. Tomás, sentindo a distância, confrontou João em uma noite chuvosa no Parque Eduardo VII. Há algo não dito. João, as lágrimas misturando-se à garoa, revelou tudo. A briga foi feroz, palavras como lâminas, acusações de ingenuidade voando. Você acha que pode salvar todo mundo? Gritou Tomás. João rebateu, e você acha que amor é posse? Eles se separaram furiosos, o silêncio e quando como um adeus. Dias de agonia se seguiram, com João vagando pelas ruas de Alcântara, questionando se o amor podia sobreviver a tentações. Miguel, percebendo o caos, interveio como irmão protetor. Com Lucas e Sofia, organizaram uma intervenção cinematográfica, um vídeo montado com memórias, clipes de seus primeiros passeios, risadas em praias, promessas sussurradas. Entregue anonimamente no escritório de Tomás, o filme terminava com João cantando um fado amador, Perdoo-te, mas volta, ó mar meu. Tomás, emocionado, correu para o palacete, onde encontrou João no jardim, sob laranjeiras florescendo precocemente. Eu errei ao duvidar, murmurou Tomás, e o abraço que se seguiu foi uma ponte reconstruída, mais forte pelas rachaduras. Para Miguel, o teste veio com Lucas. Uma oferta de emprego em Londres para Lucas, edição de som em um estúdio de prestígio, forçava uma escolha, carreira ou amor nascente. Madeira me chama, mas você me encora aqui, confessou Lucas em uma levada madeirense, durante uma visita surpresa. Miguel, o coração partido ante a possibilidade de perda, propôs, vá, mas leve uma câmara. Faça documentários sobre diásporas que er. Voltaremos a nos encontrar.
A despedida no aeroporto de Lisboa foi agridoce, com beijos roubados e promessas de chamadas diárias, mas Miguel mergulhou no trabalho, canalizando a dor em um roteiro sobre separações oceânicas. Sofia floresceu ao lado de sua crush, uma roteirista chamada Inês, e as quatro, João, Tomás, Miguel, Sofia, formaram um quarteto inseparável, viagens a óbitos cheias de livros e vinhos, fortalecendo laços contra tempestades. Ricardo, testemunha silenciosa, surpreendeu novamente, comprou uma produtora para Miguel, mas com cláusula de independência criativa. Não herde, conquiste. E em uma carta para os gêmeos, revelou um segredo da mãe: ela sabia de vocês antes de nós. Amor é amor, dizia. Sigam isso. A primavera irrompeu em Lisboa com explosões de jasmim e buganvílias, pintando as varandas de Alfama em tons de rosa e púrpura, como se a cidade conspirasse para curar feridas antigas. João e Tomás, saídos mais fortes da crise com Diogo, planejavam um futuro concreto, um apartamento compartilhado em Campo de Ourique, com varanda para cafés da manhã ao som de gaivotas. João desenhava plantas detalhadas, paredes com azulejos inspirados em motivos Kier, janelas amplas para luz que dissipasse sombras. Este será nosso castelo, dizia ele, traçando linhas com lápis de cor, enquanto Tomás pesquisava jurisprudência para proteger famílias como a deles. O amor, agora temperado por fogo, queimava com intensidade quieta, noites lendo Camões à luz de velas, debates acalorados sobre ética que terminavam em risos e abraços. Miguel, lidando com a ausência de Lucas, transformou saudade em combustível criativo. Seu segundo curta, Ondas Distantes, explorava amores transatlânticos, filmado em praias de Sagres onde o Atlântico rugia como um amante impaciente. Sofia e Inês juntaram-se à equipe, trazendo perspectivas lésbicas que enriqueciam o roteiro. O filme estreou no Kier Lisboa, arrancando lágrimas e um prémio de melhor narrativa emergente. Lucas, assistindo via stream de Londres, ligou em prantos: você capturou nós, mano. A distância os unia paradoxalmente, com cartas manuscritas e playlists compartilhadas, faixas de Madre Deus misturadas à eletrónica Kier. Ricardo, cada vez mais envolvido na fundação, viajou ao interior para diálogos com comunidades conservadoras. Em uma vila no Ribatejo, enfrentou fazendeiros céticos: meus filhos foram humilhados por ser quem são. Imaginem seus netos. As conversas, regadas a vinho tinto, plantaram sementes de mudança, e a fundação ganhou aliados improváveis, um padre progressista de Évora que abençoava uniões Kier. Mas uma sombra nova surgiu: a saúde de Ricardo fraquejou. Um check-up revelou arritmia cardíaca, herança do estresse acumulado. Nada grave, mas preciso desacelerar, disse ele aos gêmeos durante um piquenique no Monsanto. João e Miguel, aterrorizados pela ideia de perda, ecos da mãe, insistiram em acompanhá-lo às consultas. Você nos salvou, agora nós te salvamos, declarou Miguel, e Ricardo, tocado, cedeu. As visitas ao Hospital de Santa Maria viraram rituais, João levando esboços para distrair, Miguel gravando áudios motivacionais. O clímax emocional veio com o retorno de Henrique, não como vilão, mas como penitente. Solto após delação premiada, ele procurou Ricardo em uma missa na sede de Lisboa. Eu era um tolo, consumido por inveja. Perdi tudo por ódio. Ricardo, perdoador por natureza, ofereceu uma ponte: junte-se à fundação. Use sua influência para reparar. Henrique, hesitante, aceitou, começando com palestras em escolas sobre os perigos do preconceito internalizado. Os gêmeos, céticos inicialmente, viram sinceridade em seus olhos e estenderam a mão, um ciclo de redenção que humanizava o antigo traidor. Para João, uma oportunidade em Barcelona, um estágio em um estúdio de arquitetura sustentável, testou seu laço com Tomás. Vá, mas volte para mim, disse Tomás, entregando um colar com pingente de azulejo português. A separação de 3 meses foi uma provação de cartas e videochamadas, com João projetando edifícios eco-friendly inspirados em Lisboa, e Tomás vencendo um caso de discriminação no trabalho. O reencontro no aeroporto de Portela foi cinematográfico, corridas lentas, abraços que pararam o tempo. Miguel surpreendeu todos com uma proposta para Lucas: volte. Dirija o som da minha produtora. Lucas, promovido em Londres mas ansiando por raízes, aceitou, e seu voo de volta coincidiu com o Festival de Verão em Oeiras, onde dançaram sob estrelas, selando o compromisso com um anel de concha madeirense. Sofia e Inês anunciaram um projeto conjunto, um documentário sobre mulheres Kier no fado, homenageando Amália Rodrigues. A amizade do grupo se solidificou em uma viagem ao Douro, onde vinhedos se derramavam em vales, e conversas profundas sobre o legado fluíam como o rio. Ricardo, estabilizado, revelou um sonho: casar-se novamente, com um viúvo ativista que conhecera na fundação. Sua mãe aprovaria, disse aos filhos, e o casamento discreto em Cascais, com os gêmeos como padrinhos, foi um triunfo de segundas chances.
O verão de 2026 banhou Portugal em ouro líquido, com o sol de agosto transformando o Tejo em um espelho flamejante. Os gêmeos, aos 18 anos recém-completados, celebraram com uma festa no iate de Ricardo ancorado em Cascais, não ostentação vazia, mas uma reunião íntima de aliados, Tomás pilotando o leme com graça, Lucas mexendo playlists que mesclavam morna madeirense e Ausquier, Sofia e Inês dançando descalças no convés. João e Miguel, bronzeados e radiantes, ergueram taças de vinho rosé, pelo que fomos, pelo que somos, pelo que seremos. Ricardo, ao lado de seu novo companheiro, Eduardo, sorria com olhos que finalmente repousavam em paz. João graduou-se com honras, seu projeto final, um centro cultural LGBTQ+, em Belém, com anfiteatro aberto ao Tejo, aprovado para construção pela Câmara Municipal. Tomás, promovido a advogado pleno, defendeu o caso pro bono, garantindo fundos públicos. Nós construímos isso juntos, disse João na cerimônia de colação, beijando Tomás sob aplausos, um momento capturado por câmaras que viralizaria como símbolo de progresso. Miguel, produtora decolou com Ondas Distantes, distribuído internacionalmente, ganhando prémios em Cannes e Berlim. Lucas, agora sócio, sugeriu uma série sobre famílias quer portuguesas, e o primeiro episódio, sobre os Almeidas, foi um sucesso de audiência na RTP. Sofia dirigiu um spin-off lésbico, ampliando o escopo, e Inês escreveu roteiros que teciam narrativas interseccionais, raça, classe, orientação entrelaçadas como rendas de Viana do Castelo. Ricardo e Eduardo viajaram pelo Alentejo, redescobrindo vilas brancas e sobreiros ancestrais, enquanto a fundação expandia para Moçambique, honrando raízes coloniais com reparação. Henrique, redimido, liderava workshops sem prisões, transformando o ódio em empatia. Mas o maior teste veio com uma crise nacional, um projeto de lei retrógrado, impulsionado por populistas, ameaçava rever direitos que era. Os gêmeos mobilizaram, petições online, marchas em Lisboa, depoimentos no Parlamento. João discursou, nós fomos humilhados em uma concessionária, mas nos erguemos. Não retrocedam. Miguel projetou um vídeo testimonial que rodou nas redes, com Lucas editando para impacto máximo. Tomás argumentou legalmente, Sofia coordenou alianças feministas. A batalha culminou em uma audiência televisionada, onde Ricardo testemunhou, como pai, vi meus filhos sangrarem por preconceito. Como português, exijo igualdade. A lei foi derrotada por ampla margem, e Portugal celebrou com Rainbow Flags tremulando de norte a sul. Na calmaria, os gêmeos refletiram em uma viagem a Sagres, onde o Cabo de São Vicente marca o fim do mundo antigo. Sentados em falésias, com o Atlântico rugindo abaixo, João disse a Miguel, de gêmeos humilhados a guardiões de uma nação. Quem diria? Miguel riu, o pai bilionário, que nos surpreendeu primeiro. Anos depois, com famílias próprias, João e Tomás adotando um menino de um orfanato em Porto, Miguel e Lucas acolhendo uma menina atrás de Faro, eles contavam a história para as crianças ao redor da lareira no palacete expandido. Ricardo, avô orgulhoso, adicionava, o amor vence, sempre. Como o Tejo que nunca para de fluir. E assim, em Lisboa eterna, os gêmeos viviam, não sem cicatrizes, mas com corações plenos, provando que da humilhação nasce a revolução mais doce.